Olá, aqui é a Helga, do canal Desde Espanha, publicando até o dia 26 de outubro somente no canal Limes Germânicos, já que meu canal principal está sob censura do YouTube. O general Michael Thomas Flynn, que foi o primeiro assessor de segurança do presidente Donald Trump, escreveu este 6 de agosto de 2020 em sua conta do Twitter uma pequena mensagem com um link para um artigo que ele publicou sob o título "Esta é a minha carta para os Estados Unidos", no westernjournal.com, no que parece ser um alerta aos seus compatriotas e para as pessoas de boa vontade em todo o mundo sobre os acontecimentos que vêm. Eu vou ler essa carta, mas antes gostaria de lembrar aquele famoso vídeo do general Flynn na Convenção Nacional do Partido Republicano em julho de 2016, há já 4 anos, portanto, no que ficou conhecido como o Lock Her Up Speech, o discurso do Prendam-na, no qual o então assessor de campanha de Donald Trump liderou a multidão pedindo a prisão de Hillary Clinton, candidata às eleições presidenciais pelo Partido Democrata naquele ano de 2016. 4 anos depois, e após muito sofrimento, perseguido que foi por uma conspiração por parte das agências de inteligência, como o FBI, liderada por Obama no caso Russiagate, o general Flynn é considerado hoje um verdadeiro patriota. E a ele referiu-se Trump com as seguintes palavras no dia 30 de abril de 2020, pouco mais de 3 semanas antes de que um Tribunal Federal de Recursos ordenasse que o juiz do Estado Profundo Emmett Sullivan, retirasse todas as acusações contra o general Michael Flynn. Disse Trump em seu Twitter o seguinte: "O que aconteceu ao general Michael Flynn, um herói de guerra, nunca deveria acontecer a um cidadão dos Estados Unidos novamente." Vejamos aquele vídeo em que o general Flynn, como eu já disse, em julho de 2016, liderou a multidão pedindo a prisão de Hillary Clinton. We do not need a reckless president who believes she is above the law. Lock her up. That's right. That's right. Lock her up. I'm going to tell you what. It's unbelievable. It's unbelievable. Yeah. I use #NeverHillary. That's what I use. I have called on Hillary Clinton. I have called on Hillary Clinton to drop out of the race because she put our nation's security at extremely high risk with her careless use of a private email server. Lock her up. Lock her up. You guys are good. Damn right. You're exactly right. There's nothing wrong with that. And you know why? You know why we're saying that? We're saying that because if I, a guy who knows this business, if I did a tenth of what she did, I would be in jail today. Super emocionante, não é? É muito bom ver, em momentos como este que estamos vivendo, despontarem os verdadeiros filhos da luz, como aos homens e mulheres de boa vontade nessa guerra espiritual, referiu-se Monsenhor Viganò em outra carta já famosa, aquela carta que eu publiquei no meu canal Desde Espanha, de Viganò para Trump. Vejamos agora a carta do general Flynn que eu prometi ler aqui. Como eu já disse, foi publicada no The Western Journal como um op-ed, isto é, um artigo de opinião em forma, nesse caso, de carta. Intitula-se Exclusivo do general Flynn. Essa é a minha carta para os Estados Unidos. Estamos testemunhando um ataque feroz dos inimigos de tudo o que é bom e nosso presidente está tendo que agir de forma sem precedentes em décadas, talvez séculos. A natureza bíblica do bem contra o mal
não pode ser desconsiderada quando examinamos o que está acontecendo nas ruas dos Estados Unidos. É o marxismo na forma de Antifa e o movimento Black Lives Matter contra nossos muito capazes e muito pouco apreciados profissionais da lei, a grande maioria dos quais estão lutando para proporcionar-nos casas, ruas e comunidades seguras e protegidas. Quando o destino dos Estados Unidos está em jogo, e está, o próprio futuro do mundo inteiro está ameaçado. Como cristãos, não deveríamos agir? Reconhecemos que a providência divina é o juiz supremo do nosso destino. Alcançando nosso destino como uma nação amante da liberdade, a providência nos obriga a fazer nossa parte em nossas comunidades. Ela nos encoraja nessa batalha contra as forças do mal, a enfrentar de frente nossos medos. Nenhum inimigo na terra é mais forte do que as forças unidas do povo temente a Deus e amante da liberdade. Não podemos mais fingir que essas forças das trevas vão embora pela simples oração. As orações são importantes, mas é preciso agir. Esta ação é necessária nos níveis local, estadual e federal. Também é necessária uma ação nos âmbitos econômico, midiático, clerical e eclesiástico. Decida como você pode agir dentro de suas capacidades. Levante-se e declare suas crenças. Orgulhe-se de quem você é e do que você representa. E enfrente, de frente, aqueles líderes, entre aspas, comunitários que estão dispostos a permitir que as forças das trevas vão além dos protestos pacíficos e destruam e violem sua segurança e proteção. As igrejas e os lugares de culto devem voltar ao normal. Convidamos a todos de boa vontade a não fugir das suas responsabilidades e, em vez disso, agir de forma fraterna. Se por nenhum outro motivo ou sem nenhuma outra capacidade, haja com espírito de caridade. Não podemos desrespeitar ou desconsiderar a lei natural juntamente com nossas próprias liberdades e liberdades religiosas. Eu estou testemunhando pessoas idosas perderem sua conexão com tudo o que é bom em suas vidas. Conexões com sua fé, suas famílias e suas liberdades individuais, especialmente o simples ato de frequentar a igreja, algo que elas vêm fazendo há décadas. Não nos deixemos intimidar, nem temamos aqueles que gritam que estamos em minoria. Não estamos. O bem é sempre mais poderoso e prevalecerá sobre o mal. Entretanto, o mal terá sucesso por um tempo, em que as pessoas boas serão divididas umas das outras e de suas vidas pessoais. Crianças longe dos seus professores, pregadores de suas congregações, clientes longe de suas empresas locais. Os Estados Unidos jamais cederão ao mal. Os americanos trabalham juntos para resolver os problemas. Não permitimos e não devemos jamais permitir que a anarquia e as forças do mal por trás dela operem em qualquer rua de nossa nação. Ninguém deve temer por sua própria vida, porque alguma força escura e perturbada é desafiada pela própria essência do que os Estados Unidos representam. Somos uma nação sob Deus, e são nossas liberdades individuais que nos tornam fortes, não as liberdades dadas ao nosso governo. Nosso governo não tem liberdade, a menos que, e até que, nós, o povo, we, the people, o digamos. Deus abençoe os Estados Unidos e mantenhamos tudo o que foi e é bom em nossas vidas, em nossas comunidades e em nosso país. Caso contrário, os Estados Unidos, como a verdadeira estrela do norte para a humanidade, deixará de existir como os conhecemos. E assim termina essa bela carta do general Michael Flynn. Nesse momento tão especial que vivemos. De fato, é um momento bastante especial para adjetivá-lo de alguma maneira. E nem por isso agradável. As pessoas que estão realmente acordadas, despertas, estão sentindo as turbulências de uma maneira bastante forte. Você olha para um lado, olha para o outro, vê as notícias aqui, ali e sente a extrema insegurança, a instabilidade que nós estamos vivendo nesse momento. Em todos os países do mundo, no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Esses dias estava vendo, na Inglaterra eles vão destruir os prédios em nome da proteção contra o bichinho. Já pensou em uma coisa tão louca como essa? Eu já tinha tido informação anterior de que na China eles chegaram a fazer com determinados prédios uma coisa ainda pior, que foi fechá-los
fechar as entradas com cimento, de maneira que o prédio fica totalmente sem entrada e sem saída, com gente dentro. Então, nós estamos vivendo realmente coisas que nem durante as 2 grandes guerras mundiais nós vivemos. Pelo menos naquela época, nem todos os países participaram das guerras. Por exemplo, as 2 guerras mundiais não contaram com a participação da... Então, é isso, nós estamos vivendo um momento especial e não por isso agradável. Agora bem, eu penso que aqueles que estão, como repito, despertos, acordados, estão tendo a oportunidade de ser os rebeldes do momento. Muita gente ficou para trás, unida a uma esquerda que já hoje não tem significado nenhum, porque a luta, a guerra não é contra esquerda ou direita, é contra uma elite globalista extremamente maléfica, extremamente rica e extremamente satânica, e aqui eu não estou sendo metafórica, estou sendo literal, e comigo concordarão todos aqueles que leram os documentos e estudaram sobre o tema nos últimos anos, coisa que eu fiz. Vamos ver. As pessoas que ainda se colocam na vida com o sinal da esquerda, pensando que são os rebeldes, aqueles rebeldes de 1968 que lutavam contra o que então dizia-se que era o fascismo, essas pessoas estão atrasadas, estão dormindo em berço esplêndido e não são rebeldes coisa nenhuma. Elas estão do lado do poder contra o qual elas creem estar lutando. São umas completas ignorantes e anacrônicas, porque não estão acompanhando o passo do tempo e não sabem interpretar o momento histórico que nós estamos vivendo. Eu conheço muita gente de esquerda na minha própria família que criaram-se dentro dessa ideia de que a luta contra o establishment tem que ocorrer a partir dessa posição esquerdista, que continuam aí lutando com as mesmas armas quando o mundo já mudou e mudou bastante. Hoje a luta não é contra uma direita fascista. Hoje a luta é contra uns poderosos que não têm lado político nenhum. Pelo contrário, comandam ambos os lados políticos. São donos de todos os políticos, de todas as cores, verdes, vermelhos, amarelos. Eles são os que pagam todos os políticos em todo o planeta, praticamente todos os políticos, para fazerem o jogo deles. Esses políticos que estão aí, a grande maioria deles em todos os países, são simplesmente servos deste poder supremo sem rosto, como costuma chamá-los meu amigo Don Gil de la Pizza, dessa elite globalista que não está interessada em nada mais, nada menos do que em poder e dinheiro, e compra tanto a direita como a esquerda. Então, despertem aqueles que pensam que por estar lutando do lado esquerdo estão com a verdade. Vocês estão dormindo. Acordem e vejam o mundo em que estão. A luta é contra as forças do mal. A luta é contra aqueles que nos querem subjugar. A luta é contra aqueles que querem tirar as nossas liberdades constitucionais construídas ao longo de séculos e com muito suor e sangue. Muitos tiveram a ocasião de ver a capa da revista The Economist do último dia 27 de junho, mostrando alguns fatos que temos visto desenrolar-se diante dos nossos narizes. A revista The Economist, como sabem muitos, é controlada, em sua maioria, pela família Rothschild, e várias de suas capas são prenhas de simbologia que depois, em um olhar de retrospectiva, vemos que eram nada mais nada menos do que avisos do que poderia vir a suceder. Vejamos aqui, nesta ponta direita, temos uma explosão nuclear. Vimos essa semana o que aconteceu no Líbano. Trump mesmo chegou a dizer que aquilo não foi um acidente, foi um ataque. Bom, diante de tudo que está ocorrendo,
Trump lutando contra o Estado Profundo, é interessante ver o que aconteceu esta última quinta-feira, 6 de agosto de 2020. O presidente Trump fez um discurso extraordinário na Whirlpool Corporation Manufacturing, uma fábrica em Ohio. O discurso de Trump incluiu essas seguintes palavras: "Esta pode ser a última vez que vocês me veem por um tempo." Aqui está um trecho do discurso do presidente Trump falando sobre o Estado Profundo esta quarta-feira, dia 6 de agosto. Disse Trump: "Eles são tão ricos. Ninguém tem ideia de quem são ou o que fazem. Eles ganham mais dinheiro do que as empresas farmacêuticas. Então, eu tenho muitos inimigos por aí agora. Esta pode ser a última vez que vocês me veem por um tempo. Muitos inimigos, muito ricos. E eles não estão felizes, não estão contentes com o que eu estou fazendo. Mas eu acho que temos uma chance de fazer isso. E nenhum outro presidente vai fazer o que eu faço." They are so wealthy. They are so wealthy. Nobody has any idea who the hell they are or what they do. They make more money than the drug companies. So I have a lot of enemies out there. This may be the last time you see me for a while. A lot of very, very rich enemies, but they are not happy with what I'm doing. But I figure we have one chance to do it, and no other president's going to do what I do. Bom, é isto. Rezemos por Trump.